Senhoras e senhores, é um prazer inenarrável estar na sua presença mais uma vez. A proposta que eu trago hoje é de estudarmos relações métricas no círculo, um assunto que é mega importante por diversos motivos. Se você, por exemplo, vai fazer uma prova como a do Colégio Naval, a da IPCAR, a da SpaceX, a do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e etc, 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 nessas provas, esses assuntos são mega cobrados. Se, em um segundo momento, você está estudando para a prova da sua escola e viu que a sua professora, o seu professor, vai cobrar esse tema, olha essa aula com carinho, com cuidado, porque daqui você vai sair compreendendo tudo. Eu vou usar, terceiro argumento, um argumento interessantíssimo, que é a aplicação da semelhança de triângulos onde nem triângulos conseguimos observar de primeira. Então, pela simples construção, demonstração e estudo da geometria, você que é um apaixonado por essa matéria, já vale você ficar com a gente nesse vídeo até o final. Eu prometo que vou fazer 3 demonstrações, elas são fáceis, são tranquilas e no final eu resolvo alguns exercícios para que o seu treinamento seja completo, tudo bem? Então me dê um minutinho porque eu vou fazer rodar a vinheta e já já a gente começa com a mão na massa. Muito bem, minha gente, vamos colocar logo a mão na massa. Mas antes eu quero passar um pequeno roteiro do que vai acontecer. Eu vou fazer 3 demonstrações para você. Eu tenho 3 casos de relações métricas no círculo para estudar contigo. Depois que nós fizermos essas 3 demonstrações, eu vou pegar e resolver alguns exercícios para deixar o seu treinamento completo. Se eu usar qualquer tipo de argumento aqui que seja um pré-requisito, que já tenhamos falado em aulas anteriores, e você não se recorda deles, eu vou deixar 2 argumentos, eu vou deixar 2 propostas para você. Ou você vai observar a imagem com a respectiva fórmula da aplicação do teorema, ou você vai acessar na descrição desse vídeo que você está assistindo agora o link de algum vídeo que é justamente o que estuda tais argumentos. Na geometria, sempre acontece de usarmos coisas antigas para criarmos coisas novas. Se você não lembrar de tudo, nós estamos aqui para te ajudar. Fechado? Tranquilo? Bom, roteirinho descrito, vamos lá. Esse nosso primeiro caso fala do seguinte: quando nós desenhamos em um círculo qualquer 2 cordas AB e CD, essas cordas, ao se cruzarem, se cruzam num ponto I. Isso faz com que elas acabem se dividindo mutuamente em 2 pedaços de produto constante, ou seja, esse segmento de reta AI vezes o segmento de reta IB vai dar um resultado. O mesmo resultado que você encontraria se você fizesse CI vezes ID. Tudo bem? Mas como isso acontece, PH? Como é que as coisas funcionam de verdade? Porque eu posso usar essa fórmula direto no meu exercício e tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Se você lembrar dessa fórmula, lembrar do comportamento das cordas, o que não é difícil, você pode aplicar a fórmula direto, que você não precisa saber demonstrar para poder usar tais fórmulas, tais argumentos. Por outro lado, vale o estudo. Entenda, criatividade é o que muitas questões de geometria mais desafiadoras sempre exigem da gente. Eu vou observar triângulos semelhantes aqui dentro. Como pode, PH, se eu não estou enxergando nem triângulos ali desenhados? Eu vou fazer uma primeira construção, que é ligar o ponto A até o ponto C. E assim, você acaba construindo um triângulo ACI. Um triângulo ACI com um certo ângulo alfa desenhado dentro dele e um certo ângulo beta também ali dentro desenhado, tudo bem? E até aí, construir um lance como esse é super tranquilo. Agora, da mesma forma que eu liguei os pontos A e C, eu quero também ligar o ponto B de bola ao ponto D de dado. Legal. Assim eu crio um triângulo BDI e a magia da coisa começa a acontecer. Você já pode ver na imagem exibida lá no cantinho da tela como combinamos, uma construção que é chamada de arco capaz. Quando nós temos um arco AD, por exemplo, sendo observado, sendo abraçado por 2 ângulos
que são ângulos que têm seus vértices sobre a circunferência. Esse arco, ele me permite dizer, como arco capaz, que este ângulo é igual a beta, então esse também vai ser. Porque o ângulo inscrito, como você pode de novo ver na imagem, é o ângulo que tem a metade do arco que ele enxerga. Se esse ângulo vale AD sobre 2, esse ângulo vai valer AD sobre 2 também. Então, se este inicialmente eu tratei como beta, eu me permito tratar este ângulo como beta também. Entendeu a ideia do arco capaz? Recordou a ideia do ângulo inscrito? Agora, olha bem o que vai acontecer, porque se isso aconteceu para esse ângulo beta, isso vai acontecer para o ângulo alfa também. Esse ângulo alfa, ele é um ângulo inscrito. O ângulo que você vê que tem o vértice sobre o arco de circunferência, os lados funcionam como cordas de circunferência, e esse ângulo em particular, ele enxerga, ele abraça, ele tem em sua varredura este arco BC. Tanto quanto este ângulo aqui de baixo tem em sua varredura o mesmo arco BC. Usaremos o mesmo argumento do arco capaz para dizer que, se esse cara vale alfa, esse ângulo também vai valer alfa. E assim podemos acusar o triângulo ACI, que contém ângulos alfa e beta, ele é semelhante ao triângulo BDI por ter também ângulos alfa e beta como ângulos internos. E isso eu vou descrever para você. Está aqui o nosso argumento. Nós sabemos agora, pela disposição dos ângulos, que o nosso triângulo ACI ele é semelhante ao triângulo BDI. E esse comentário eu gosto de fazer, porque é sempre bom a gente estar reforçando essas histórias para vocês. São semelhantes? São. São semelhantes só porque eu vi que são semelhantes? Só porque eu achei legal dizer que eles são semelhantes? Isso é uma encrenca, uma enrascada muito grande na qual você vai se meter. Se você está achando que os triângulos são semelhantes, você tem que respaldar essa sua afirmação. E o argumento que você vai usar para se certificar de que os triângulos são semelhantes é que nós precisamos ter no primeiro triângulo os mesmos ângulos que temos no segundo, e vice-versa. Assim eu acuso para você que eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Conforme combinamos, a aula que fala sobre semelhança vai estar com o seu link na descrição. Fechado? E se eles são semelhantes, os ângulos me ajudaram a identificar tal semelhança, eles não vão ficar só nessa não. Além deles me ajudarem a identificar a semelhança, eles me ajudam a identificar também quem é proporcional a quem. Então, eu quero colocar este ângulo alfa e este ângulo beta para nortearem o nosso trabalho. Você vai, junto comigo, dizer quem está de frente para o ângulo alfa no triângulo azul e no triângulo laranja, tanto quanto quem está de frente para o ângulo beta no triângulo azul e no triângulo de destaques laranja. Vamos lá, vamos começar devagarzinho assim, ó. Eu quero que você me ajude a identificar tudo do triângulo azul primeiro. Tudo bem? No triângulo azul, eu enxergo quem está de frente para o ângulo alfa é um segmento de reta CI. E quem está de frente para o ângulo beta, no triângulo beta. E quem está de frente para o ângulo beta nesse triângulo azul, aí. Pronto. Vamos agora falar dos lados do triângulo laranja. Quem está de frente para o ângulo alfa no triângulo laranja, eu enxergo BI ou IB, tanto faz. E quem está de frente para o ângulo beta é o segmento de reta ID. E pura e simplesmente por você multiplicar em cruz, fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai acabar identificando que aí ficou muito escuro, a ponta da caneta está grossa demais. Vamos fazer uma letrinha maior, que o segmento de reta aí vezes o segmento de reta
e B vai ser igual ao segmento de reta CI vezes o segmento de reta ID. Exatamente como queríamos demonstrar. Eu adoro essa fala. Tá tudo bem? Acabamos por demonstrar o nosso primeiro caso. Vou passar para o segundo. É um caso semelhante a esse, mas me dá um minutinho que eu preciso refazer esses desenhos. Esse segundo caso trata de duas retas secantes a um mesmo círculo. Essas duas retas secantes acabam se interceptando num ponto I, externo a esse círculo. A primeira reta acaba definindo sobre o círculo os pontos A e B, e a segunda os pontos C e D. E, de novo, eu tenho um segmento de reta AI que, ao ser multiplicado por BI, vai dar um resultado. Se você pegar o segmento de reta CI e multiplicar por DI, você não vai achar outro resultado, você vai achar o mesmo. Esses pedaços que você acaba obtendo são de produto fixo, de produto constante. E eu vou provar isso para você agora. Vale mais uma vez o comentário. Se você lembrar dessa regra, você pode partir direto para a solução do seu exercício. Você não precisa demonstrar nada antes para usar o teorema de que você dispõe. Mas a construção faz com que você abra seus olhos para que, em outros exercícios mais avançados, mais exigentes, mais evoluídos, vão cobrar de você esse tipo de construção, as construções que eu faço aqui com você, que seu professor faz com você em sala. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a construção que eu vou propor? Eu vou ligar primeiramente o ponto A até o ponto C. E assim eu vou acabar construindo um triângulo ACI. Veja como a construção acaba ficando. Pronto. Eu vou dar mais ênfase e vou determinar um segmento de reta CI, que é evidente pertence a esse triângulo azul. Está aqui a ênfase azulzinha bem marcada. Show? Beleza? Tranquilo? Nesse triângulo, eu vejo presente um certo ângulo, que eu vou chamar de alfa. Como é o meu ponto de partida, eu posso tratá-lo como quiser. E esse segundo ângulo, eu vou chamar de um ângulo beta. E vou colocar até com ênfase vermelha. Você já vai entender por quê. Da mesma forma que eu liguei esses pontos A e C, eu vou procurar ligar os pontos B e D. Pronto. Na hora que eu ligo o ponto B de bola ao ponto D de dado, eu acabo criando o triângulo de destaque laranjinha BDI. Da mesma forma, eu vou dar uma ênfase laranjinha ao terceiro lado desse triângulo que começou a ser descrito. Pronto. Veja, por favor, se você mesmo já não entendeu por que eu dei ênfase a esse ângulo beta vermelhinho. Esse ângulo, ele pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo, tanto quanto ao triângulo azul, quanto ao triângulo laranja. E isso já me serve como garantia para a semelhança entre esses dois triângulos. Como o meu primeiro triângulo tem um ângulo alfa e um ângulo beta, e o meu segundo triângulo, o laranjinha, também tem um ângulo alfa e um ângulo beta, mas por que, PH, esse ângulo vale alfa também? Porque, pelo mesmo motivo de antes, aquela historinha do arco capaz, nós temos condições de verificar que esses dois ângulos, eles abraçam o mesmo arco BC. Aquele ângulo alfa, como ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele enxerga. Este ângulo, não tratemos como alfa de início, tratemos como qualquer outra medida, vai valer a metade de BC também. Logo, ele vai ter a mesma medida que aquele ângulo lá de cima. Tudo bem? Fechado? Então agora nós podemos atestar de fato que o nosso triângulo ACI, ele é semelhante ao triângulo BDI. Isso porque nós identificamos a presença de dois ângulos de mesmo valor, tanto no primeiro quanto no segundo triângulo. Dessa vez, nós vamos precisar
de um terceiro ângulo. Nós vamos dar nome a esse terceiro ângulo. Quem é o ângulo que você enxerga como o terceiro ângulo do triângulo azul? Veja, este é o ângulo θ. E eu não vou discutir muito sobre os aspectos geométricos, mas se para estes alfa e beta falta θ para chegar a 180 graus, no segundo triângulo eu tenho alfa e beta, então vai faltar o mesmo tanto para chegar a 180 graus. Pronto. Dessa vez, eu não preciso do ângulo beta para falar da semelhança que eu quero, para chegarmos nas nossas relações métricas no círculo. Eu vou usar só os ângulos alfa e o ângulo que eu marquei como ângulo θ. Vale lembrar que esses ângulos, eles não só servem para atestarmos a semelhança, como servem também para nos dizer quem é proporcional a quem. Esse papo, minha gente, de quem é proporcional a quem, diz respeito aos lados homólogos de triângulos semelhantes. É um termo que você vai acabar ouvindo por aí afora, nas diversas salas de aula, ou em outros vídeos que você esteja assistindo. Então é uma fala muito comum. Lados homólogos são lados dos triângulos semelhantes que estão de frente para ângulos de mesma medida. E aí eu te convido, mais uma vez, a pensar comigo. No triângulo azul primeiro, vamos fazer todo o trabalho do triângulo azul. No triângulo azul, o ângulo alfa enxerga um segmento de reta CI. Você pode me dizer se eu cometi algum engano. E o ângulo θ, no triângulo azul, enxerga o segmento de reta AI. Você quer que eu aponte? Isso não é problema. O ângulo θ enxerga o segmento de reta AI. Vamos passar aos estudos do triângulo laranja. No triângulo laranja, o meu ângulo alfa enxerga BI. Vê se você não concorda comigo. Enquanto, no mesmo triângulo laranja, o meu ângulo θ enxerga ao lado DI, ou ID, como você preferir. Tudo ok? Mais uma vez, o gesto agora é simples. Se você tem uma proporção, você pode muito bem dizer que o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, A I. Eu usei vermelho. Vou trocar de cor. Isso é um toque da pedagogia policromática, tá? O segmento de reta AI vezes o segmento de reta IB é igual ao segmento de reta CI vezes o segmento de reta ID. Mais uma vez, como queríamos demonstrar. Parece até que é a mesma fórmula. Bom, nós usamos as mesmas terminologias, mas as construções são diferentes do primeiro caso para o segundo caso. Eu tenho um momentozinho print para você, caso queira, e eu vou para o terceiro caso. Depois dos dois primeiros casos discutidos, não há tantas construções surpreendentes assim. Então, para adiantar um pouco de nada o trabalho, já deixei os triângulos que eu vou envolver na tal semelhança muito bem coloridos, muito bem demarcados. Mas vamos para o que trata esse terceiro caso de fato. Eu agora vou olhar para um círculo, vou desenhar uma reta secante a esse círculo, e é secante nos pontos A e B, e uma reta tangente a esse círculo que passe pelo mesmo ponto I por onde a primeira reta passa. Ela vai ser tangente no ponto C. Este ponto C é o ponto que pertence tanto à reta quanto ao círculo. Fechado? Beleza? Muito bem. O que trata esse terceiro caso? Qual é a relação métrica que nós vamos tentar demonstrar? Que na hora que você desenhou a reta secante, você criou um segmento de reta AI e um segmento de reta BI. Esse produto de AI por BI vai dar um resultado. O mesmo resultado que você vai encontrar se você pegar o CI e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicá-lo por si mesmo. Por que isso acontece? Mais uma vez, as semelhanças são as nossas principais ferramentas. Aqui, esses dois triângulos que você vê marcados de laranja e azul possuem um ângulo beta, que é o ângulo comum a esses dois triângulos. Tudo ok? Além disso, eu vejo aqui em cima
marcado de azul um certo ângulo de medida alfa. Esse ângulo, ele enxerga esse arco BC. Logo, vale a metade dele por ser um ângulo inscrito. E um argumento que ainda não usamos hoje, mas já retratamos em outras aulas, esse ângulo que você está vendo, BCI, ele é chamado de ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento, ele também tem por medida a metade do arco que está em sua varredura. Só que quem está em sua varredura é o arco BC, o mesmo arco BC que estava na varredura de alfa. Então eu posso tratar este ângulo de vértice C como um ângulo de medida alfa também. Tá tudo bem até aí? Mais uma vez, eu preciso acusar agora os terceiros ângulos dentro desses dois triângulos. Eu vou dar nome a este terceiro ângulo de um certo ângulo de medida θ. Tranquilidade? E o terceiro ângulo do triângulo azul, ele vai ter uma marcação mais global, aparentemente. Eu tenho este como o ângulo θ. Poxa, mas é difícil enxergar isso? Médio. Se você sabia que o primeiro triângulo azul já tinha um ângulo beta, que é comum aos dois triângulos, e o ângulo alfa, e o triângulo laranja, beta, comum de novo, e o ângulo alfa de segmento por abraçar o mesmo arco que aquele lá de cima abraçava, isso significa dizer que os seus terceiros ângulos, estejam eles nas posições que forem, eles têm que ser de mesma medida. E eu não tenho para onde fugir, eu não tenho mais ângulos. Esse é o terceiro ângulo do triângulo laranja, vale θ. Esse é o terceiro ângulo do triângulo azul, vale θ também. Fechado? Com a nossa pesquisa sobre os ângulos muito bem feita, então eu vou poder, mais uma vez, dizer para você que o nosso grande triângulo azul ACI, ele é semelhante ao pequeno triângulo laranja BCI. Pelo caso ângulo, ângulo. Os ângulos, mais uma vez, não são só os que guardam a nossa certificação de que os triângulos são semelhantes. Eles me ajudam, através dos lados homólogos, a dizer quem é proporcional a quem. Eu quero, dessa vez, olhar para o ângulo alfa e para o ângulo θ, tanto no triângulo azul quanto no triângulo laranja. Você vai fazer essa pesquisa junto comigo. Vamos lá. Primeiro, com relação ao triângulo azul. O ângulo alfa, presente no triângulo azul, enxerga um lado CI. Você pode fazer essa pesquisa. Se você achar necessário, você pode dar uma pequena pausa nesse vídeo para poder olhar com mais cuidado, com mais retidão, com mais cautela, tá? Repare agora que o ângulo θ no triângulo azul enxerga, tem de frente para ele, um grande segmento de reta AI. Eu vou fazer a pesquisa com relação aos lados do triângulo laranja. No triângulo laranja, esse ângulo alfa tem de frente para ele BI. E o ângulo θ no triângulo laranja enxerga CI. Olha, que beleza. Com relação a essa proporção que montamos, basta agora fazermos a multiplicação dos meios e vamos comprovar que é igual à multiplicação dos extremos. Vamos lá. AI vezes BI vai ser igual a CI vezes CI aqui embaixo de novo. Isso significa que este segmento de reta AI vezes o segmento de reta BI é igual a este segmento de reta CI elevado ao quadrado, exatamente como queríamos demonstrar. Bom, esse treinamento de perceber semelhanças onde era provável ou improvável encontrarmos, eu espero que tenha sido bem feito, bem compreendido por vocês, porque a estes argumentos eu não vou voltar, pelo menos nessa aula, para resolver os exercícios que agora a gente vai passar para você no quadro. Antes de passarmos aos exercícios prometidos, eu tenho um pedido e uma proposta para você. Vou começar pela proposta. Quando a gente desenvolve esse tema, relações métricas no círculo, a gente
chega até um subtema chamado potências de um ponto. Se você já ouviu falar dessa matéria e não sacou muito bem, se você está vendo isso na sua sala de aula, no seu colégio, no seu cursinho, e ainda não atingiu o ponto que gostaria de atingir para poder bancar bons exercícios, deixa um comentário aqui nesse vídeo, nesse que você está assistindo agora. Deixa o seguinte comentário: eu quero potências de um ponto. Pronto. Se você deixar esse comentário, eu vou gravar uma aula específica sobre esse assunto para deixar você sagaz nessa matéria e aí resolver o exercício que vier pela frente. Tudo bem? Ah, não é o seu caso? Você saca de boas essa história, mas conhece alguém que tenha dificuldade nesse assunto, precisa ouvir de forma clara como as coisas funcionam? Então veio o pedido. Por que você não encaminha esse nosso vídeo para esse seu amigo, para esse seu colega, para esse seu parente? Porque aí você ajuda a divulgar o canal, faz com que a matemática bem discutida, bem trabalhada, seja mais difundida, dê oportunidade para as pessoas aprenderem matemática de qualidade. E é claro, deixe o seu like nesse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal para poder ficar atento a todos os nossos lançamentos. Tudo bem? Pedido feito, proposta realizada. Vamos passar para os exercícios que, para eles, não tem mistério. Tudo bem? Eu fico preocupado com o que vai acontecer nos 2 e 3. Mas, por hora, no exercício número 1, você percebe que aqui eu tenho 2 segmentos de reta, 2 cordas desenhadas no mesmo círculo. Essas cordas, elas se cruzam num ponto interior ao círculo e acabam se dividindo mutuamente em 2 pedaços de produto constante. Essa é a ideia, sabe? Não é a fórmula, é a ideia. Sempre que em qualquer círculo você desenhar 2 cordas, você vai obter 2 segmentos de produto constante. Foi este o propósito das nossas demonstrações. Assim sendo, você vai pegar o 3 vezes x, vai multiplicar por 2 vezes x, e esse resultado tem que ser igual a 3 vezes 18. 6 vezes x ao quadrado tem que ser igual a 54. Para que 6 vezes x ao quadrado seja igual a 54, esse valor de x ao quadrado tem que ser igual a 9. E o valor de x, enfim, vai ser igual a 3. Poxa, PH, mas eu não podia fazer mais ou menos 3? Talvez, algebricamente falando, isso fosse satisfazer a nossa equação. Mas se eu considerar o x igual a menos 3, eu acabo considerando também um valor de x, um tamanho de segmento de reta negativo, que você sabe que não é adequado. Tudo bem? Beleza. Foi fácil o primeiro exemplo? Olhem para o segundo, por favor. Porque quando você olha para uma mesma circunferência, dessa vez ela está sendo cruzada por 2 segmentos de reta. São as chamadas secantes a essa circunferência. Quando você tem um ponto do lado de fora e desenha 2 secantes, você obtém 2 segmentos de reta. E esses segmentos de reta, para você aplicar bem tudo que a gente estudou, não são 3 e 7. Esse é o cuidado que eu acho que você precisa tomar. Daqui até os pontos de interseção, você tem um segmento de fato, que vale 3, e um outro que vale 10, que é o 3 mais 7. A partir daqui, você desenha uma outra secante a essa mesma circunferência, então você tem um segmento que vale 2 e um outro segmento de reta que vale 2 mais x. Esses segmentos são os de produto constante. Tudo bem? Vou escrever isso agora, apontando e falando ao mesmo tempo. Você vai desenhar junto comigo um segmento de reta que vale 3. Este segmento de reta multiplicado pelo outro segmento de reta que você obtém, igual a 10, tem que ser igual a 2, que é o segmento de reta que você obtém com a outra secante, que multiplica 2 mais x, é o segmento de reta todo. Tudo bem? Tudo ok? Assim, 3 vezes 10, isso é igual a 30. Esse 2 eu não vou multiplicar não, porque eu posso até pegar esse 2 que estava multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Assim eu fico com 15 igual a 2 mais x e chego à resposta, ao valor de x de modo muito tranquilo. Esse x é igual a 13. Tudo bem? Tranquilidade? O mesmo cuidado que a gente teve de pensar nos segmentos de reta de produto constante dizem respeito ao ponto de interseção e do ponto até uma interseção,
Do ponto até a outra interseção são os dois segmentos de reta produzidos. É o mesmo tipo de cuidado que eu vou precisar ter nesse terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, eu tenho, pelo terceiro modelo, uma tangente e uma secante. Essa secante, ela produz dois segmentos de reta em relação à grande circunferência. Um que vale x e o outro que vale x mais 3x, um total de 4x. Eu preciso descrever essa situação desse modo. X que multiplica 4x, isso vai ser igual a... O outro segmento de reta é uma tangente a esse círculo. Vai ser igual a este segmento de reta ao quadrado, o que vai desde o ponto de interseção da tangente com a secante até o ponto de tangência. Com isso, você passa a ficar com 4x ao quadrado, tudo isso vai ser igual a 100. X ao quadrado vai ser igual somente a 25, e o valor de x que precisávamos é igual a 5. Poxa, pode ser mais ou menos 5? Algebricamente, talvez, mas como x representa o tamanho de um segmento de reta, o único valor aceitável que resolve a equação e satisfaz o nosso problema, x igual a 5. Tudo bem? Tranquilidade? Não deixe de fazer o seu comentário sobre quero o exercício sobre potência de um ponto, ou então você manda esse vídeo para quem você acha que precisa. Tudo bem? Beijo grande, até a próxima. Eu vou deixar o seu momento print.